No vídeo de hoje eu vou falar sobre comunicação e principalmente sobre a minha dificuldade como estrangeiro num país que não falo português e que constantemente eu uso uma língua que eu não aprendi a falar desde criança, que é o italiano. Hoje eu me dei conta de um problema e na verdade não é que hoje eu me dei conta desse problema, mas hoje eu me dei conta da profundidade dessa questão. Quando eu cheguei aqui eu não falava o italiano, então obviamente teve um desafio muito grande ali para essa comunicação funcionar. Felizmente aqui muitas pessoas falam inglês, então eu consegui me virar e consegui arranjar trabalho tranquilamente com inglês. Mas obviamente você não quer ficar se comunicando numa língua que não é a natural de quem vive ali. É muito desconfortável para eles e é muito chato também. É muito interessante quando você aprende a falar aquela língua, aquela cultura, porque você começa a ter uma profundidade na vivência que eles têm ali. Então é muito diferente de eu simplesmente querer falar o meu português ou falar o inglês, porque eu atingo uma barreira muito superficial da cultura quando eu falo uma outra língua. Agora, quando eu procuro entender o sentido real das palavras, o significado do som, eu me conecto com a cultura. E isso é fabuloso. Porém, eu não sou um falante fluente na língua italiana. Eu não escrevo muito bem, eu não falo muito bem, eu não leio muito bem. O nível de italiano que eu tenho, eu consigo resolver qualquer problema. Mas eu preciso dar muita volta para resolver coisas que é muito mais simples. Isso por si só já é excelente. Você tem uma outra língua, além da sua língua madre, né, da sua língua do seu país, né, da onde você nasceu, é uma coisa fabulosa. Eu me considero uma pessoa muito sortuda por ter conseguido aprender o inglês e agora estou desenvolvendo também o italiano. Só que agora eu vou falar do meu desafio. Eu no meu trabalho, eu falo italiano o tempo inteiro. E eu vejo, eu posso estar completamente enganado, mas eu sinto que alguns colegas meus de trabalho, eles são muito respeitosos pelo fato de que eu não tenho uma fluência no italiano, mas ao mesmo tempo eu sinto que em alguns momentos existe um pouco de falta de paciência, no sentido de que, cara, eu sei que você não fala italiano, mas a gente precisa resolver esse negócio mais rápido. E é um saco você não falar italiano. Por mais que eles jamais falem uma coisa dessa pra mim, eu sinto. E eles são tão educados ao ponto de não falar, mas eles não conseguem disfarçar. E eu consigo sentir isso. E isso é com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você sente que chega a um determinado nível que algum percentual de paciência, de impaciência, ele fica no ar. E você consegue sentir isso. Mas esse não é o problema real. Deixar as pessoas impacientes pela sua falta de capacidade de se comunicar é uma coisa comum e isso sempre vai acontecer. Mesmo que você esteja muito tempo falando uma palavra, uma língua, vai chegar algum momento que alguma palavra você não vai entender e aquilo ali vai gerar, nem que seja um percentual de impaciência ou de desconforto em alguém. Talvez impaciência não seja a palavra, mas desconforto. Só que o real problema de um estrangeiro que ainda não fala uma língua de forma fluente é que ele não consegue expressar como ele iria se expressar, como ele possui a capacidade de se expressar com a sua língua nativa. Então, existem muitos momentos que eu entendo o contexto da conversa, eu entendo a situação que está ao meu redor, mas eu não consigo me impor de uma forma como eu iria me impor se fosse falando português. Nem mesmo o inglês eu tenho toda essa propriedade, muito menos o italiano. Mas tem situações onde eu quero falar algumas coisas, onde de repente eu quero elogiar, eu quero criticar, eu quero corrigir,
mas pela minha falta de profundidade na língua, eu acabo sendo superficial e essa superficialidade me frustra, porque é como se eu fosse uma criança falando. Então, imagina que uma criança, às vezes falando, quando ela não tem o domínio da palavra, o domínio da comunicação, ela passa um pouco de insegurança. E isso é uma coisa engraçada de eu viver no dia de hoje, porque eu me sinto uma pessoa muito segura na minha língua, no português, mas eu me sinto uma pessoa insegura às vezes no italiano. Não é sempre, às vezes eu me sinto muito seguro, muito confiante com o italiano que eu tenho. Mas tem momentos que eu me sinto uma criança, eu fico duvidando do que eu estou falando, será que eu estou falando certo? E essa quebra de energia é uma coisa que eu não gosto. Mas acima disso, às vezes você quer realmente expressar algum sentimento através da sua comunicação que você não pode, porque falta vocabulário, falta profundidade, falta expansão de conhecimento sobre como expressar aquilo. Porque às vezes você pode conhecer a palavra, mas você não sabe como dizer ela do jeito certo, colocar ela de uma forma correta para que realmente expresse aquilo que você esteja sentindo. E, e esse tem sido a minha maior dificuldade, o meu maior desafio enquanto estrangeiro. Que, obviamente, a cada dia eu tenho aprendido, todo dia eu sinto que no trabalho eu aprendo alguma forma de me comunicar melhor, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sinto que realmente existe uma evolução ali, mas também existe constantemente essa frustração de querer transmitir algo que eu transmitiria com uma facilidade absurda em português e no italiano eu não consigo. Uma das formas que eu tenho revertido essa situação é através da escrita e também com o uso da inteligência artificial que tem me ajudado de diversos modos, inclusive abrindo um parênteses aqui no meu processo de emagrecimento, que ainda vou fazer um vídeo aqui trazendo um pouco mais do resultado, porque está realmente funcionando. Eu estou utilizando inteligência artificial para me ajudar no meu processo de emagrecimento. E mais pra frente eu faço um vídeo explicando detalhadamente como é que eu faço isso, mas tem sido realmente muito bom. Fecha parênteses. Voltando agora para essa questão. Eu uso inteligência artificial, mais diretamente o ChatGPT, para me ajudar a me expressar de uma forma mais natural no ambiente que eu estou, no lugar que eu estou, mas ainda assim por forma de escrita. Então, o que eu faço? E aí vai uma dica para você que talvez tenha que escrever em inglês, em espanhol, em italiano, em russo, enfim. O que eu faço é o seguinte: eu tenho uma abazinha no meu chat GPT onde eu escrevi um prompt e você pode escrever o prompt do jeito que você quiser. Mas se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, eu posso pegar o meu prompt e compartilhar aqui com vocês. Então vocês podem só copiar, colar, falar o idioma que vocês querem, pedir para ele adaptar para o idioma que vocês querem e pronto. Mas basicamente eu falo para ele o seguinte: eu moro na região tal e eu quero que você traduza tudo aquilo que eu escrever em português, eu quero que você traduza para o italiano dessa região. Então, se eu estou em Roma, eu quero que você use palavras, expressões que são muito mais usadas no italiano de Roma. Agora, como eu estou aqui no Piemonte, eu quero que você use mais essas palavras que estão aqui no Piemonte, mais o pessoal de Turim. E ele faz exatamente isso, então é excelente. E aí eu posso pedir para ele escrever de uma forma informal, mais formal. E eu também, às vezes, experimento escrever em italiano, porque de tanto que eu escrevo em português, ele traduz, eu acabo lendo e aprendendo algumas palavras. Então, às vezes, quando eu estou com um pouco mais de tempo e eu quero treinar melhor a minha escrita, eu escrevo em italiano e ele me corrige se tiver alguma coisa errada. Então é excelente, porque se você não sabe nada, você escreve em português, ele traduz em italiano para você. Se você já sabe alguma coisa, mas quer ter a certeza que está correto, você escreve da forma que você acha, pede para ele traduzir e na dúvida você pede para ele corrigir
E se você tiver dúvida que aquilo que você escreveu está certo, você pode pedir para ele traduzir para o português e aí você entende se o que você escreveu estava certo ou estava errado, enfim. Mas o meu prompt é exclusivo para escrevi em inglês, escrevi em português, você traduz para o italiano. Escrevi em italiano, você corrige. E você não simplesmente corrige e pronto, você corrige, fala o que está errado, dá exemplo se você sentir que é alguma coisa um pouco mais complexa de entender, e de repente tem palavras que não existe uma tradução tão assertiva assim em português. Então, às vezes, ele realmente precisa criar um contexto ali para te explicar. E isso tem me salvado muito, porque a partir disso eu tenho conseguido escrever mensagens com o italiano um pouco mais fiel. Tenho escrito e-mails também, que me ajudam muito. E tenho conseguido até me comunicar com pessoas do trabalho dessa forma, escrevendo mensagens ali de texto que comuniquem aquilo exatamente que eu quero dizer. Mas o que é mais extraordinário, porque eu posso escrever do meu jeito brasileiro de São Paulo, eu posso escrever gíria, eu posso escrever as coisas absurdas e ele vai pegar toda aquela energia que eu estou querendo colocar naquela escrita e vai traduzir e adaptar para também a forma energética mais para o italiano. Então, se eu escrevo algo com muita euforia, não é que ele vai simplesmente traduzir de uma forma morta, ele vai pegar aquela euforia brasileira, aquela euforia de São Paulo que eu estou falando, porque eu sou de São Paulo, e vai adaptar para uma euforia de Turim. E isso é simplesmente fenomenal. Então, hoje, como eu tenho um pouco mais de compreensão da língua, eu consigo ler, eu falo, caraca, isso aqui tá perfeito, porque eu escuto isso todos os dias, eu sei que é assim que eles falam. E por mais que eu ainda não fale dessa forma, eu sei que eu escrevendo isso aqui, eu copiando e colando isso aqui, vai estar muito igual à forma que eles falam. Então isso faz com que você seja visto como uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre a língua. E isso é extraordinário. Eu fico muito feliz que em menos de 3 anos vivendo aqui, eu já tenho um nível de italiano e uma comunicação que realmente consegue me tirar de qualquer furada. Isso é excelente. Mas eu sinto que é algo que, quando você não tem a profundidade 100%, assim como um nativo, sobre aquela língua, você enfrenta esse problema que é você não conseguir se expressar de forma profunda, sincera, com aquele pouco de conhecimento que você tem sobre a língua. E eu sinto que esse é um problema que vai além do dinheiro, porque o dinheiro você vai trabalhando, você vai ganhando, você vai se resolvendo. Você pode trabalhar aqui, você pode trabalhar em outro lugar. Dinheiro não é a questão. No começo é difícil, mas depois fica tranquilo. E a língua também, com certeza. Mas se você não atinge essa profundidade,